Pedro, começando aqui por você. Eu estava comentando isso com ele aqui antes da gente começar oficialmente. Ontem a gente foi, por acaso, para Tourinhos, mas não é a primeira vez nossa aqui. Toda vez que eu olho os moinhos de vento, eu imagino várias ficções científicas, não sei se vocês. Ontem eu até brinquei com o Hamilton, que é outro jornalista, amigo nosso aqui, que eu já vi aqueles moinhos saindo andando, assim, bem no estilo The Wall, sabe? Assim, era isso, eu adoraria ver essa animação. E quando eu vi o seu filme, claro, isso veio muito, né, à mente, todo esse imaginário que a gente cria, mas principalmente o que você pega muito é esse universo que é criado, que é imposto, né? Essa paisagem foi imposta, e outras questões, né? No caso, é uma ditadura aí nesse filme, né? Dessa tecnologia, desses moinhos. Mas a gente não deixa de estar também, né? Não sei. Isso aqui, apesar de ser necessário, vamos dizer assim, em questões de energia, não acho que houve um plebiscito público para saber se as pessoas queriam ou não esses moinhos aqui na paisagem, né? Tem muitas praias, realmente, como ele mostrou, que a vista, a paisagem, agora, né, são os moinhos indeléveis aqui, ali. Então, eu queria que você começasse falando do processo, né, desse imaginário. E você comentou ontem também que você fez uma filmagem para a Amazon e que dessa inquietação sua é que surgiu, né? Havia algo que precisava ser contado, né? Essa voz que precisava sair. Então, eu acho que isso tudo está no nosso imaginário. Então, eu queria que você começasse comentando isso. Vocês dois, né? Todo mundo aqui é co-criador. Depois eu passo para vocês. Primeiramente, bom dia a vocês, assim, pela presença. É massa, né? Depois do filme debater, eu adoro. Obrigado também pela mediação. Bom dia a todo mundo. Eu sou fã de ficção científica, enfim, eu acho que talvez o filme deixe isso muito claro. Sempre fui fã. Eu fazia histórias em quadrinho de ficção científica marginal, assim, e saía vendendo por aí. Enfim, até já passei um tempo viajando de carona, mas dessa forma. Astromar Filmes, que é o nome da produtora que assina o filme, é justamente uma história ficcional de um planeta de superfície líquida. Enfim, várias histórias. Mas a minha atuação no cinema, ela se dá muito através do documentário. Eu tenho uns trabalhos documentais, inclusive já passei aqui, já vim aqui para a mostra, né, como realizador desses filmes. E assim, a minha bagagem na fotografia é muito uma fotografia social, documental do meu avô. Né? O meu avô é um dos primeiros fotógrafos aqui do estado, né? Toninho do Foto, mas é um fotógrafo da Costa Branca, né? Que é uma costa que tem algo muito em comum com essa aqui, que é essa situação de a gente ter a costa e o semiárido, assim, lado a lado, né? Você tem o mar e o sertão. Então, essa região aqui de São Miguel do Gostoso tem essa característica que você vai encontrar também lá, né? É um lugar chamado Ponta do Mel, São Cristóvão, acho que algumas pessoas daqui conhecem. Então, assim, sempre que eu vinha para cá, porque eu vinha para trabalhar na mostra de cinema e vinha também antes para ministrar as oficinas de cinema, de fotografia, de realização, e ficava muito tempo aqui. E fui também me apropriando desse espaço, me identificando, né, com o lugar que é o meu berço, que é a minha origem. Então, assim, e para mim o documentário foi a minha escola, mas eu já entendia que eu estava ali, para poder fabular sobre algo, eu precisaria conhecer essa história. Então, o meu trabalho documental é um trabalho de pesquisa. Eu já tinha consciência e o desejo que essas histórias que eu estava ali pesquisando, revirando, entendendo, eu queria transformá-las em ficções. E, para mim, assistir ao Vale eu acho muito difícil dissociar essa ficção da realidade, assim, né? Eu acho que é uma ficção, mas tem muito de documental aí. E o que eu mencionei da Amazon é justamente isso, porque eu vim enquanto operário, né? Eu fui técnico de som por muito tempo, som direto para cinema, né? Eu trabalhava com isso, e aí, trabalhando com som, foi que eu me relacionei ainda mais com o som que vinha das eólicas. E aí, quando essa equipe veio aqui, né, era uma equipe financiada por um grande capital, mas assim, no interesse de falar sobre as energias renováveis.
o que é interessante, vamos debater, né? Só que em dezenas de depoimentos, né, com engenheiros e com empresários, assim, no meio disso tudo também tinha depoimento de pessoas que moravam ali e tiveram vidas transformadas. E esses depoimentos não iam para o filme, assim, e eu fui ficando cada vez mais inquieto e lembrando do lugar de onde eu venho também, né, e sabendo como é que essas regiões, como é tratado, né, enfim, uma espécie de jagunço moderno mesmo, para você desvalorizar essas terras. Então, assim, a minha inquietação veio daí, não, era muito mais, a gente precisa conversar sobre isso, assim, a gente precisa debater esse tema. Então, o filme veio muito desse desejo também artístico e tal, de criar essa mitologia ficcional, mas eu queria muito debater esse tema, porque me chocava muito e ainda me choca como essas paisagens selvagens foram totalmente, assim, anuladas e transformadas em grandes parques industriais, assim. Isso para mim é muito chocante, que nasci nessa região. Para nós também, que né, é algo imposto, é uma violência que há ali. Juliana, teve uma palavra ontem que me marcou muito, acho que a todos aqui, que você disse que são as escrevivências, né? Você é artista, performer, diretora, roteirista, e já traz isso de outros filmes, né? Como o Pipa. Aliás, o Pipa, que é um curta que Juliana dirigiu, está online, né, Juliana? Dá para assistir no YouTube, que se comunica muito, que também parte de algo que você viveu e de uma perda também, né? Na perda de um amigo. Então, eu queria que você falasse desse movimento, de realizar agora, né? O Teresa, que é um filme que é muito, obviamente, pessoal de você, que traz essa vivência, que traz a perda também. E como é que foi essa parceria com o Samuel, né? Onde é que agora você é performer também, e não uma diretora, mas que é autora do filme? Boa tarde. A poesia em si, né, a poesia marginal, a poesia periférica, é um movimento que está crescendo bastante em São Paulo, né? É uma das maneiras assim que os jovens têm entendido assim a maneira de conseguir traduzir suas dores, mas também suas alegrias, né? E o Pipe, a Teresa Josefa de Jesus, ele traz uma materialização dessas memórias. Então, acho que o intuito principal nesses dois filmes foi pensar em como materializar. Eu quero que essas histórias elas estejam registradas, né? Para além da memória oral, que é um culto e que é algo da nossa cultura, mas como a gente registra isso? E aí a minha parceria com o Samuel, ela veio de uma inquietação assim de materializar, e ele veio com a proposta da gente fazer o filme. Então, antes disso, a gente gravou 2 vídeos poesia para entender como que seria essa mecânica. E depois eu falei, eu tenho esse material, tenho esse texto, mas eu gostaria de trabalhar ele de uma maneira mais específica, né? Um pouco maior. E aí surgiu a oportunidade da gente gravar esse filme em película. A gente fez um tratamento, escreveu lá, vamos mandar para um amigo X, aí conseguimos a câmera, outros colegas conseguiu os filmes, né, as latas, e aí a gente fez a gravação desse filme, ainda em um momento de pandemia, né? Então a gente se reuniu ali na minha casa. Então todas as pessoas que participam, todas as crianças, todos aqueles lugares ali são dentro de casa, tanto a construção quanto aquela parte que tem as casas que foram desocupadas, né? E teve uma demolição lá próximo também, que é um terreno próximo de casa, e o meu ilê, que é a minha casa de candomblé, que a gente gravou. Tá. Alô. Então, todas as pessoas, todos os amigos, e todas as pessoas que contribuíram assim para a construção desse filme eram pessoas que também não tinham envolvimento com cinema ou com essa parte de gravação, mas que estavam dispostas a construir. Então, foi de uma maneira muito autônoma, mas principalmente porque as pessoas estavam relacionadas com essa história e tinham um desejo de fazer, né? Então, eu e o Samuel cuidam da parte técnica, eu trabalho com iluminação, o Samuel já é cineasta, então ele cuidou de toda a parte de captação, de imagens, eu cuidei da parte do som, também da produção.
E aí, uma amiga que costura fez a roupa, outra que tem uma loja de bijuteria, então foi tudo muito uma contribuição voluntária, assim, né? Aquele mover mesmo da comunidade para fazer com que aquilo acontecesse. E o Pipa da mesma maneira. O Pipa ele nasce dessa poesia, ele nasce dessa inquietação de precisar falar, de precisar materializar a memória desse menino, e se torna um curta-metragem também. Então, todos partem desse desejo de materializar as memórias mesmo. Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. E eu me senti muito identificada também com nós do audiovisual, porque eu também sou cria, né, de um projeto de audiovisual que se chama CRIAR, Instituto CRIAR, que é um instituto que promove vários cursos dentro do setor audiovisual. Então, eu fiz iluminação, mas tem todas as áreas dentro dessa formação, e durante um ano você passa por esse processo de formação. Eu me formei em 2010, então estou há alguns anos na TV Cultura também, trabalhando com iluminação. A primeira mulher também a ser efetivada no setor que eu trabalho. Então, o Instituto CRIAR ele tem formado muitos jovens assim, para o mercado. Assim. E ontem, falando já com o Luiz aqui, a gente sabe que a questão da curadoria pensa essa programação para que as obras dialoguem, né? Não só na curadoria toda, mas na noite ali. E não tem como não estabelecer um diálogo do rolezinho, né, com o seu filme, nesse sentido do corpo que ocupa o espaço, né, de como você conta a sua história com a sua presença, a sua vivência, que é muito potente, forte. Né? E, Luiz, nesse sentido, eu lembro quando eu assisti a primeira vez o Rolezinho, eu acho que foi no Olhar de Cinema, e aí muito foi se conversado, o Vladimir Seixas, que é o diretor, que é seu parceiro, né, falou muito, primeiro, do processo de produção, já que você é produtor, também está aqui, que é longo e que também, para mim, ele dialoga muito com o histórico do que está no filme, né? Que é o Rolezinho, primeiro, sei lá, o pai dos rolezinhos, que nasceu lá no Hiato, né? Que é um curta que o Vladimir Seixas realizou em 2008 sobre um rolezinho no Rio, né? No Rio Sul, que é aquele que a gente vê, que é maravilhoso, né? Catártico, né? Incrível. E aí não digo revisão, mas né, quase uma retomada histórica desse movimento, que não tem necessariamente um recorte só de classe, claro que tem, mas tem principalmente esse recorte racial, né, dessa luta, né, do que a gente pode chamar, sei lá, da construção de uma outra narrativa, uma outra história. Né. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas decisões de narrativa e o que isso influencia na produção também, porque eu imagino que foi um trabalho de produção insano, né, levantar tudo isso. Né? Não, com certeza. Bom dia a todos. Obrigado pelo momento aqui da troca, fazendo essa troca. Mais uma vez agradecer ao festival por uma curadoria e por um evento assim que tem mexido muito. Eu tenho divulgado muito para as pessoas próximas à Cor de Rato as trocas, os debates, os filmes, como é que eles estão atravessando, né, a nossa compreensão, a nossa prática de audiovisual aqui. E tem a ver com a sua pergunta também, né? Talvez um pouco antes para falar, eu e o Vladimir, a gente vem de atuações numa produtora, a gente se encontra e funda a Cor de Rato em 2015. Então, essa relação que a gente faz de hora um dirige, o outro faz a produção executiva, né, e depois, no filme seguinte, a gente inverte, vai trazendo acúmulos de um na discussão do outro, no trajeto do outro. E, ainda que ele tenha feito hiato, o gatilho para esse filme é o filme anterior. Ele fez a Primeira Pedra, né, sobre linchamentos. O anterior à Primeira Pedra, que é o Vozerio. O Vozerio está disponível. O Vozerio é um filme que a gente rodou sobre as manifestações de 2013 a partir de quem estava fabricando imagens no Rio de Janeiro naquele período, né? Videoativistas, performers de rua. Então, E aí, quando a gente ia para os debates, era uma coisa que a gente sempre pontuava. Eu colocava assim, todo mundo está construindo uma memória sobre 2013 a partir da jornada de junho, mas todo mundo está esquecido do que foi o segundo semestre de 2013, a partir dos rolezinhos que trouxe para a centralidade do debate nacional a questão racial. Né? E aí o Vladimir falou, caramba,
aí depois eu vou fazer um filme sobre isso, porque tem a ver com hiato. E aí ele começou a engendrar isso, né? Eu me lembro que foi em Cachoeira, no Cachoeira Doc, que a gente, no debate, ele depois eu falar, Luiz, eu vou fazer... E aí surgiu a pesquisa do rolê, né? Que foram passados por várias etapas, várias propostas de roteiro, que não era essa, mas que a própria imersão de Vlad no tema, né? Não só pelo estudo, mas quando ele coloca o corpo dele em jogo também, vai fazendo com que ele desenvolva a própria performance dele, né, diante do que estava acontecendo ali, do que tinha acontecido. Então, nesse sentido, ele é um acúmulo do hiato, mas também do vozerio, né, e dessas trocas que nós temos feito, sobretudo voltados para grupos minoritários, para grupos populares, para movimentos sociais, que é a trajetória um pouco nossas individuais, e quando a gente se encontra na Couro de Rato, isso é trazido, né, ainda com mais força na nossa história, né? E, dito isso, vocês têm perguntas, se quiser, tá? Eu depois queria fazer considerações sobre os outros dois. Tá? Não, vamos fazer já, porque eu ia pedir para você continuar respondendo sobre a produção, essa longa produção. E aí eu já faço um adendo aqui, que para mim, como jornalista, né, não tem como não ser esse olhar, é muito interessante como vocês usam as imagens da mídia, o que me conecta com o Cabeça de Negro, né? Que é a mídia, como a mídia cobre, né? Como ele é entrevistado. Eu acho maravilhoso aquela entrevista com o Heródoto, que parece que o Heródoto está entrevistando um ET. E o Heródoto está com uma boa vontade. Ele dá para ver que ele está junto com o movimento. Mas é quase o como vivem, onde vivem, como se reproduzem, exatamente. Então, assim, que eu acho que mostra muito esse nosso distanciamento, né? E que não é nada distante, não deveria ser. Então, eu queria que você falasse dessas opções. Aí. O mais legal de se perceber é que nem esse nós que a gente fala talvez possa ser mais dito, porque aqui nessa sala esses corpos já estão presentes. Né? Ainda bem, né? Então, assim, quem somos nós aqui agora? Né? E a gente, para fazer aquela filmagem daquele período que a gente fez no início com aquele personagem, o Jefferson, a gente não tinha um tostão, e a gente falou assim, cara, estamos quebrados, vamos embora pegar um buzu, vamos para São Paulo, eu vou fazer uma listagem de personagens do meu projeto, você faz do seu, a gente vai para a casa de um brother, e aí a gente passa uma semana construindo essas entrevistas para fazer um teaser. Na verdade, fizemos 3 teasers de 3 projetos. A Primeira Pedra foi um deles, onde a gente foi pegar as pessoas atingidas por linchamentos. Pegamos o Jefferson sobre a atividade dele com o rolezinho, e para o meu filme que eu estou dirigindo não é a primeira vez que lutamos pelo nosso amor, sobre a perseguição específica do povo LGBT, da população LGBT pela ditadura militar e o surgimento das resistências, né? E aí nisso a gente começa Vlad já começa a entrar no universo do rolezinho. Ele tentou trazer a Priscila Rezende, que é uma outra personagem, para trazer a dimensão performativa. Qual foi a surpresa dele quando a própria Priscila era uma participante do rolezinho, não dos 2013, mas de 2016, porque houve vários, né? Então, é um filme que não se preocupou em trazer uma abordagem sociológica, né, das causas, consequências, para onde veio e para onde vai, mas tentou fazer uma obra que possibilitasse uma experiência de rolezinho para quem assistisse, né? E aí, obviamente, o rolezinho passou a ser um dispositivo para falar sobre a própria presença africana, a própria afrodescendente em América, né? Que, na minha interpretação do filme, é o grande rolê histórico que nós estamos fazendo até hoje, colonial, né? De grupos sociais mal-vindos, mal-queridos dentro de um território, né? E esse é o grande rolê, que, na metáfora do shopping, eleva à esfera pública contemporânea. Mas basta juntar turmas de jovens, sobretudo de jovens negros, num determinado espaço que não se espera, é a história do negro em América, né? Sim, o rolezinho. Quando eu acho que vários daqui, que a gente tem essa primeira sinopse, né? A primeira, né? Você tem que resumir o filme ali. Mas quando a gente se depara com o filme, claro, é um gatilho, né? Um estupim que leva a um percurso muito maior, né? E simbólico, né? O rolezinho é simbólico. Você queria fazer uma consideração sobre os 2 filmes, que aí eu... Sim, queria começar pelo seu. Uma impressão que eu tive ontem, vendo pela segunda vez, que eu também tinha visto no Olhar pela primeira vez,
Eu me incomodo muito com os filmes que têm uma montagem muito acelerada, né, muito rápida. Mas você e o diretor construíram esse curta de uma forma que uma das coisas mais difíceis quando você tem um filme com a montagem acelerada é prestar atenção no que é falado. E eu consigo ouvir você e sentir o seu poema. Para mim, a grande montagem é sua fala. É incrível, porque parece que as imagens, né, ainda que sejam fortes, bonitas, algumas vezes chocantes, outras vezes ternas, elas estão muito bem casadas e servem aquilo que você está trazendo, né, na sua fala, no seu verso, no seu sentimento. Né? Eu não conseguia ainda entender como é que você conseguiu fazer essa alquimia, porque normalmente você se dispersa em filmes assim. Nossa, que imagem... Nossa, me levou para cá agora. Que imagem é essa? Não, e esquece o que a pessoa está falando. Eu já vi vários filmes assim. O seu, não. O seu, eu consigo até agora sentir a textura dos seus versos. Né? Assim, é incrível como vocês conseguiram uma alquimia nesse curta. Tem esse fluxo, né? Depois queria que você comentasse sobre esse. É bom que esse gancho é ótimo. E você, eu vou falar mais num sentido mais coletivo. Né? Tem alguma coisa aqui em Natal, que eu não sei se já foi consolidado, que é uma relação com a ficção científica. O fotógrafo de vocês, que é uma pessoa muito maravilhosa, com esse não fica com outra ficção científica. Né? Alguns anos atrás, o Júlio, manda um abração para ele. Vocês têm e a relação dele com quadrinhos também e tal, não acho que as outras obras de Natal que foram apresentadas aqui, que eu já vi outras vezes, também abordam muito a ficção científica. Eu queria que você falasse um pouco isso, se eu estou exagerando, se são casos raros, porque senão seria interessante a gente dar mais visibilidade a essa produção, porque ela não é comum nos outros lugares, né? Não é muito comum, nem na tradição do cinema brasileiro, né? É por isso que a gente fica, né? A gente imagina aquela ficção científica com aqueles moinhos, né? E é óbvio que isso está no imaginário, mas não necessariamente se realiza, né? Então tem uma autora de vocês aqui que nasceu aqui, que é uma das pensadoras mais importantes hoje da arte, para mim, em termos mundiais. Não à toa, ela é uma das grandes curadoras em arte no mundo, que é a J. Mombassa. E ela está se dedicando, nos últimos 2 anos, ao que ela chama de ficções imaginárias. Ela não chama de ficção científica, ela chama de um outro termo, que seria a nossa ficção científica. É incrível como é uma produção que dialoga também com o que vocês estão fazendo aqui no audiovisual, né? Opa. Interessante assim, você falar isso, porque eu nunca havia olhado, né, para o nosso cenário, assim, para o nosso cesta de filmes dessa forma. Mas assim, é algo que você falando agora me faz perceber que tem sido comum, especialmente nos últimos anos. Assim, eu não acho que é uma marca do cinema daqui do Rio Grande do Norte. Assim, se você pegar no quantitativo, a grande maioria dos filmes são muito mais apegados à realidade mesmo, são muito realistas. Né? É só vou só ver os filmes do estado que passaram aqui na mostra, né? E muitos documentários também. Mas, ao mesmo tempo, assim, Júlio, né, que é um cara, eu acho que o filme que você está falando é aquele que o cara toca guitarra numa cidade meio abandonada e tal. Eu acho que Paula sabe, é um que é preto e branco, eu não lembro o nome agora. É Em Torno do Sol, eu acho que provavelmente é esse filme. É assim, mas o nosso meio realmente, assim, talvez seja algo assim que é mais comum, mas é um diálogo que eu tenho muito com o Júlio, assim, porque as nossas imagens, as nossas paisagens, elas são muito estampadas para um viés de comercialização turística, né? É sempre dessa forma, assim. E quando a gente quer fabular, né, a gente quer pensar nessa realidade, assim, pelo menos, quando eu digo a gente, eu digo a minha galera, assim, né? A gente sempre tende a pensar de uma maneira mais realmente levar o imaginário para as últimas consequências mesmo, né? O que é que a gente pode pensar e criar nesses lugares em termos de narrativa, assim. E eu acho que a ficção científica é algo que é comum, né, entre nós, assim, enquanto fãs que somos, né, de outros autores, mas a gente pensou, não, qual seria a cara da ficção científica feita por nós, com nossas histórias, nossas vivências. Então vem muito daí. Demais. Alô. Ju, eu queria que você voltar a essa questão do fluxo narrativo, porque realmente, como o Luiz falou, é um fluxo só, né? A sua poesia, realmente, e você é autora do roteiro.
né? Então, como é que você pensou, né, nessa construção do seu texto, sua poesia, seu corpo, né, que está ali, e as imagens que foram compondo essa narrativa? Bom, o fluxo ele começa a se estabelecer do momento que a gente decidiu em gravar em película, né? Porque é um tiro só. Então a gente tá ali e tem aquele momento para fazer, aquela luz para fazer e aquela sensação de sentimento do momento mesmo. Então eram cortes muito pequenos, né? Eram curtos. Então tinha 2 minutos na lata. Então a gente tinha que fazer uma coisa muito precisa, assim. E foi uma das coisas que estabeleceu o ritmo do filme, inclusive. A gente teve muito problema também na hora da gravação, que o filme enrolava, aí a gente com medo de perder aquilo, com medo de perder as imagens, e que não dá para repetir, né? Você não sabe se rolou ou não, e aí quando foi mandar para revelar era uma das nossas grandes preocupações, assim, o que salvou, se alguma coisa a gente perdeu. Sobre o fluxo narrativo, acho que na nossa construção, ali na edição, existia o fluxo da poesia anteriormente, que tinha muitos signos. Então, a gente trabalhou esses signos a partir da poesia também. Então, o lance de colocar as imagens do açougue, a imagem do vestido rosa, correndo, e trabalhando esse fluxo também dessas etapas, né, da aceitação desse luto. Então, isso ditou muito, né? Não tem tempo para parar, chora andando, e é isso e aquilo. Então, foi um processo muito, muito rápido também, esse processo do luto, que foi um processo que eu não tive oportunidade de vivenciá-lo, né? Saí do Instituto Criar, entrei na TV Cultura, enterrei minha mãe, passou-se os anos tendo que trabalhar e tendo que dar continuidade a tudo isso, e aí tentando trazer também chaves dessa narrativa, chaves dessa poesia. A poesia original ela tem 3 minutos, e é uma outra coisa. Então, tentei trazer, nós, né, tentamos trazer palavras-chave que também desse uma brecha assim, para a continuidade dessa história, ou para algo que nos levasse a pensar o futuro de uma maneira diferente, pensar em construir, né, dar continuidade a esse legado. Então, o fluxo ele corre também pensando qual foi o fluxo da nossa gravação, o fluxo desse processo de luto, o fluxo das coisas que a gente precisava falar, e tinha muita imagem bonita, assim. Daria para fazer uns 20 minutos, mas tudo contribuía para que a gente, vamos fechar isso daqui, porque a mensagem ela precisa chegar. Tanto que a última mensagem foi algo que a gente bateu muito cabeça para pensar. Então, o que a gente vai deixar de mensagem, sabe? Para não parar. Foi tão rápido, mas não para. Que é tudo que você criar também, ela vai estar criando, né? Essa continuidade, sim, né? Esse legado. Esse legado. Que é muito forte mesmo. E você faz parte do movimento de slam em São Paulo também, né? Sim. Então, você traz essa vivência, né? O movimento de slam, para quem não conhece, é uma batalha de poesia, onde só pode concorrer com poesias autorais. E aí, o principal foco, né, do slam é a gente parar para escutar o outro. Então, você pensa que são, 30 poetas, e a gente fica mais de 2 horas, 3 horas ouvindo as pessoas falarem. Então, é quase que uma terapia, né? Em 2018, eu fui para o Slam Flup, que é um nacional, assim, e aí eu ganhei lá também, ganhei em São Paulo, mas não é o prêmio, não é a premiação, sabe? É o lance de você poder dividir, compartilhar também ali das suas escrevivências, que a maioria parte, né, do lugar muito pessoal. Então, é um movimento muito grande, assim, que tem por todo o país. Eu tenho alguns amigos da Zona Leste que são, e é um movimento muito potente, né? E de ocupação, onde eu faço esse diálogo aqui com o rolezinho, de ocupação dos lugares, né? Inclusive, eu vi imagem do rolezinho que eu fui lá no Shopping Itaquera, eu estava lá. Tá vendo? Tomando borrachada. É maravilhoso. Eu quero voltar para os rolezinhos, mas eu queria perguntar para o André, ator. Esse seu processo, que o ator está ali com o seu corpo, né, emprestando tudo aquilo, e a gente sabe que filmar nesse calor escorchante não é fácil, e você com, né, toda aquela indumentária, né, de ficção científica, como é que foi essa sua vivência como ator ali, né? Em primeiro lugar, bom dia, né, a todas e todos, agradecer, né, a possibilidade de estar aqui fazendo esse diálogo com vocês. Bom,
Há várias questões na pergunta. A primeira delas é que eu não tenho um histórico de atuações. Eu nunca fiz teatro, não sou um ator, né, do ponto de vista formal. Mas o processo é exatamente isso, é deixar o corpo livre para as afetações e as afetabilidades que são colocadas, né? Então, assim, apesar de não ter uma vivência atuando, eu me sinto um cara muito afetado, sabe? E dar corpo às ideias de Pedro é algo assim que não é muito fácil, não foi fácil, mas... Não, né? Não. Não foi fácil, né? Muitos desafios, né? Muitas experiências, né? Teve todo um cuidado de preparação a partir de Arlindo Cruz, né? Tive uma vivência, né, com a Arlindo, foi muito bacana. Mas, assim, eu acho que a mim foi uma experiência inimaginável, né? Eu ainda estou tentando digerir aquilo que eu vi, porque uma coisa, nós gravamos há 4 anos atrás, né? Tem essa também, né? E também tem uma coisa, a restituição a partir da memória e do resgate daquilo que tá sendo colocado na tela. Então, a minha, assim, foi uma experiência muito bacana, não foi fácil, e teve os processos também, o lance de depilar a sobrancelha, né? Depilar com cera, o lance de pilotar um barco, uma canoa, como é o nome que eles chamam? Catraia. Catraia. Pô, sozinho, assim. A gente teve um workshop rápido. A gente teve um workshop rápido com o pescador para André fazer aquela cena final, assim. Ele nunca tinha pilotado. E não é fácil. Aí, enfim, sobre isso ele pode falar melhor. Porque aquele mar tá batendo o mundo muito, né? Particularmente foi um dia de mar, né, forte, não tava um tapetinho. Agora, o workshop, eu adorei o workshop com o barqueiro. Na verdade, assim, foi um dia atípico. A gente viu a previsão e ia ser tranquilo. Só que houve uma ressaca, que o mar, assim, ficou muito violento. Eu lembro que na Bahia, nesse mesmo dia, barcos viraram, pessoas morreram. Isso foi na época que a gente gravou, foi uma época de, tipo assim, virou manchete nacional, assim, como o mar estava violento. Mas foi algo assim que a gente não esperava. E o André foi lá, com esse imaginário leve do dia. Ajudou, né? Exato. Num primeiro momento eu fiquei um pouco preocupado, mas o pessoal lá deu muita força, né? Pô, vai lá, você vai conseguir. Eu disse, cara, eu acho que eu não vou conseguir pilotar isso. Vai, rapaz, os meninos daqui de 10 anos, tudo pega esses negócios e sai andando por aí, você consegue. Agora, cuidado com as pedras. Tem pedra aqui, tem pedra ali. E como é que eu via isso, né? Mas foi bacana, foi uma experiência. E também o Pedro lá, né? Ó, vamos lá, a gente tá aqui com você. Você vai lá, a gente tá aqui olhando, tá todo mundo. E isso dá segurança pra gente fazer as coisas, né? Mas foi bem bacana, assim. Eu não sei ainda, estou tentando digerir o que foi ontem, o que está sendo. Mas estou adorando de verdade. Agora eu confesso que assustou um pouco, porque a gente combinou, André, tu vai um pouquinho em direção ao farol, a gente vai estar aqui, porque estava muito longe, não tinha como ter o diálogo. Só que ele estava indo muito. E ali realmente tem aquele farol, né? E a gente, André, tá bom, pode voltar, André. E ele indo, e a gente vendo ele se distanciando. Pode voltar. E ele foi um pouco preocupante, assim. E não é aquela produção hollywoodiana que tem 5 barcos em volta, né? Fazendo, não, né? O pessoal na terra, volta aí. Maravilhoso. Adoro. Mas, olha, imprimiu, tá vendo? O mar ali, ele fica muito mais dramático. Para a narrativa, ele é muito forte, tanto que a gente reparou, né? Todo mundo reparou nessa revolta ali do mar também. Voltando aqui agora aos rolezinhos, e legal que você estava lá no de Itaquera, né? E não tem como a gente... Eu já comentei aqui, assim, sem querer falar de mim, mas eu sou da região da Zona Leste e eu acho esse movimento do rolezinho assim, maravilhoso, porque ele é muito mais profundo, sem ter... não teve, né, naquele momento, essa elaboração, obviamente, mas tem toda essa energia que está engasgada, né, que vem... Eu não sabia do rolezinho do Rio de 2008. Né? Então, quando a gente vê ali, a gente linka esse imaginário todo de opressão, né? desse histórico. E não sei se é a Priscila que fala que é o maior crime de todos. Tem um off ali naquele momento do shopping do Rio, algumas cenas. E quando ela fala isso, aquela frase passa batida, mas é isso, a gente se depara com os ecos
porque eu acho que é isso, o maior crime da humanidade, né, prolongado, legitimado, né, e que não foi superado. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa construção desse subtexto, porque não tem entrevistas diretas, né? Não tem nenhum momento. Vocês criam as dinâmicas, né, com o dispositivo das conversas, que isso é muito interessante, porque muitas vezes pode ficar muito artificial, né, você jogar uma pauta e pedir para as pessoas conversarem na frente da câmera, é arriscado, parece muito simples, mas eu acho muito arriscado. E, ao mesmo tempo, usar esses, né, esses depoimentos como esse fluxo também de pensamento do filme, né? Como é que vocês foram construindo isso? O maior crime, né, que nós temos conhecimento é o Holocausto da Escravidão, um crime que está em andamento ainda. Agora, ali é interessante porque a sua pergunta, a resposta a ela tem a ver com a própria forma do Vlad filmar. Né? O corpo do Vlad, nas filmagens dele, o corpo está presente. Não é um corpo que interroga, é um corpo que acessa, né, e que se coloca em jogo. Então, por exemplo, ele ficou muito tempo com aquelas pessoas. Ele, a camereta. Vamos dar uma passeada? Vamos ver o que essa conversa vai dar aqui. Aí teve conversa que vocês viram ali, que era assim, ele montava, botava as duas pessoas para conversar, e aí tinha um barulho de uma serra, ele saiu. No que ele volta, ele não viu o que tinha gravado, e foi algumas coisas que entraram no filme. Então, e tem muito do acaso, como o documentário tem essa potência do acaso, nesse filme, mas esse acaso ele só atravessa o método do Vlad porque ele coloca o corpo para isso. É um corpo que se joga nesse acaso. Então, muitas coisas é de uma construção de intimidade, de uma construção coletiva dele com as pessoas com quem ele está do lado para, na hora, entender para onde é que as coisas podem caminhar. E isso vai produzindo não só imagens, mas conhecimento, né, sobre o que ele não viveu, né, com aquelas pessoas. Coisas que, num documentário mais tradicional, a gente angaria conhecimento a partir da pergunta. Né? Você pode responder para mim como foi isso para você? Ali ele também vai a partir de coisas que ele não pergunta, mas que o corpo dele vai absorvendo pelos contatos, né? E outras coisas ele provoca. Teve muita provocação, que é uma coisa recorrente em alguns filmes dele botar a pessoa para assistir filme. E a pessoa está lá no laptop, vendo coisas que ele filmou. Isso está no vozerio também. Né? Então, e eu interpreto essa construção da montagem desse filme, diferente do filme anterior, como uma performance em si. Ele tem cenas, né, que ele vai, com as narrativas do cinema, te levando de um lado para outro. Quando você se acomoda com uma coisa, ele te joga para outro. Ele, não só territorialmente, não só em relação aos personagens, mas em relação à abordagem. Porque, às vezes, é ele filmando uma conversa entre duas pessoas, às vezes é uma imagem de arquivo, mas uma imagem de arquivo com flagrante, às vezes a imagem de arquivo da pessoa falando, interpelando você, às vezes é uma performance para a gente, às vezes é uma performance para o shopping. Então, assim, ele vai tentando desterritorializar você sempre das suas expectativas. E isso acaba criando um outro território. Né? E essa relação com o território, um território que é estranho, para mim, uma das potências do filme que, na minha opinião, coloca você numa espécie de sintonia com aquelas personagens que estão sempre tendo que lidar com o território que lhe é estranho no país onde nasceu. Né? Então, assim, é um pouco mínimo de possibilidades para quem não é negro se aproximar de um território fílmico, pelo menos, em que você não domina o que vai acontecer na cena seguinte. Né? Eu não sei vocês, mas uma das sequências que eu mais amo, que vocês usaram, são as meninas lá no banheiro do shopping, que é maravilhoso, né? Elas fizeram uma performance, né? Há uma resposta a um racismo cotidiano, né? Legitimado ali, e que é potente e que podia ficar desencaixado ali do filme, mas encaixa de uma maneira perfeita, né? Assim, tá tudo muito costurado, né? Com essa linha de pensamento que foi vindo ao longo do tempo, né? Porque documentário é isso, né? Quantos anos vocês passaram? Acho que não teve começou oficialmente, mas foram vários anos, né? Foram anos anteriores, inclusive algumas imagens desse período do teaser entraram, né? No filme, mas quando a gente marca a filmagem como projeto, foi a nossa resposta à fatídica eleição de 2018. Se elegeu o fascista numa semana,
a gente falou, a gente não vai ficar aqui parado, tá todo mundo fudido, vamos morrer, vamos para campo, vamos filmar. E aí ele se elegeu, acho que dia 28 ou 22 de outubro, na primeira semana de novembro. O Vlad estava em Minas Gerais, eu estava na Bahia, a gente se encontra em São Paulo, e aí a gente reimaginou o país a partir do cinema. A gente criou a nossa ficção especulativa a partir do modo de produção de cinema. Que país é esse que eu não estou vivendo aqui, mas que vocês viveram no passado, que era o meu filme, que a juventude queria viver e que está ali brigando para viver, e etc. e tal. E aí a gente foi colocando o nosso corpo nesse outro lugar, porque a neurose estava só começando a se espalhar naquelas primeiras semanas, né? É assim, eu sou homossexual, eu me lembro que no dia seguinte eu recebi no meu celular 3 mensagens, não sei se quem aqui é LGBT se lembra disso. Já pode começar a caçar? Lembram disso? Vocês receberam isso? Já pode começar a matar? Inclusive, um era um garoto de 18 anos, gay, que no dia seguinte a galera printou o Grindr dele e botou lá. Um menino de óculos, de tartaruga, não sei se vocês se lembram. Ele com 3 oitão na mão, idiota, enfim. São muitos... e vocês colocam isso no filme, né? Essa cena também é um gatilho ali, né, da eleição, e que mexe com os imaginários, né? Eu costumo brincar aqui que nós estamos todos com o imaginário sequestrado, né? Ou é sequestrado pela pandemia, sequestrado pelo Brasil de hoje, né? Sequestrado, assim. Então, é como aquela onda que mexeu muita areia, né? Estamos nesse momento ainda. Juliana, eu queria te perguntar sobre justamente algo que quando a gente faz filmes de arquivo, filmes de família, né, que a gente busca as imagens, né? Como é que você trabalhou as imagens da sua infância, da sua família, imageticamente ali, né? Porque você falou, vocês partiram da película, que eu acho maravilhoso, né? Fazer um filme com película hoje já é uma performance. Como você disse, eu tenho tantos rolos, né? Eu queria até que você contasse para a gente, questão de produção, como é que essa película veio parar na mão do Samuel, né? Onde é que ela estava, né? E a câmera também, porque é uma questão, você não é qualquer câmera, né? Você precisa da câmera. Então, e é muito interessante você falar isso, porque o modo de produção influenciou muito, né, na construção, mas tem as imagens também de sua história. Então, eu queria que você contasse para a gente como é que você foi costurando isso. Bom, imaginário, né, que a gente estava falando. É tentar resgatar esse novo ainda não imaginado, mas que a gente já foi atravessado por ele. Então, as imagens das crianças, a imagem que a gente traz ali do homem e da mulher no mesmo espaço, do menino e da menina, é também tentar resgatar esse imaginário que foi sequestrado, que a família preta não existe, ou que só existe mães solos, ou que ou que o homem preto ele não tem dignidade ou não tem honra. Então, todos esses símbolos, todas essas formas de pensar que foram embranquecidas e que foram tiradas do nosso imaginário foram algo que eu me preocupei muito que a gente tivesse no filme. Essa parte de ter que gravar em película foi muito louco, porque o Samuel mandou o primeiro tratamento que a gente fez, a primeira ideia, com uma ideia de película. Aí o amigo dele, que mora lá no Rio de Janeiro, falou, não, mas se colocar um filtro assim não vai ficar legal, tinha que gravar. Aí, você não tem essa câmera aí, então empresta e tal. Aí o cara mandou a câmera aqui para São Paulo, e aí tinha dois colegas que tinha algumas latas, que falou, a gente tem uma lata aqui, uma está com 2, outra está com 3 minutos, dá para usar e tal. Você falou, mano, vai ser muito pouco. Aí surgiu uma terceira pessoa que contribuiu e deu mais 5 latas. Então, a gente tinha 5 latas e uma em PB para gravar. Então, as coisas aconteceram de maneira bem orgânica, mas como nada é por acaso, né? Então, eu acho que lidar com a matéria, ter que lidar com a matéria, com essa expectativa do que ia acontecer e do que não ia, tudo isso já era algo que estava previsto, assim, que teria que acontecer. E lançar o imaginário sobre essa lata, sobre esse filme, sobre esse tempo, que também não era um tempo longo para a gente construir isso, trouxe mais responsabilidade de saber o que a gente ia colocar ali. Então, na hora que abaixar, vai ter
duas meninas aqui no seu ombro, que a gente... Não, eu falei, mano, não vai rolar. Tem que ser um homem e uma mulher, porque a gente tem que construir um novo imaginário. Ou, na hora que as crianças subirem, tem que ter alguém... Tipo, coisas que eram simples, que parecem simples, mas que ficam, né? Então, é criar uma nova perspectiva mesmo, em relação ao que a gente pensa para o futuro, ou em relação ao que a gente imagina para nós mesmo, para nós. E aí, falando de comunidade, falando de tudo isso, mano, eu tive lá nas ocupações também, e aí, tipo, cabeça de negro, eu fiquei, caraca, mano, era passar a noite de terror, com polícia batendo nas portas, levando correntada de diretor de escola. Tipo, tem muitos registros assim, sabe? Participei também, o rolezinho também foi outra fita, porque é isso, a gente fala de um recorte racial, mas as pessoas não tratam como um recorte racial. Quando o filme traz esse recorte, é muito interessante, porque as pessoas não tratam assim. Tratam como os moleques, as meninas de lá da quebrada, que estão querendo tipo, fazer baderna assim, no shopping, ou querendo fazer baderna no parque, mas não é essa fita. E até que ponto tipo, as pessoas brancas têm responsabilidade com isso, tá ligado? E que puta, assistir um filme Firmeza, você olha para aquilo e você fala, caraca, né, mano, mas os meninos só estavam lá para isso. Mas se você trombasse um bando de preto assim, qual seria a sua reação enquanto pessoa branca, assim, sabe? E essa responsabilidade que o filme traz, assim, enquanto pensar isso e se colocar de fato assim nessa ação, tá ligado? É um filme, mas na realidade você agiria da mesma forma ou você ia ficar com medo igual a tiazinha ficou da mina lá? É várias fitas. Não, e como as coisas se comunicam, né? Se vocês tiverem pergunta, viu, gente, que a gente está conversando aqui, mas está sempre aberto. O Bira ali tem. Enquanto você leva lá para o Bira, eu comento assim que Cecília também, Bires, que eu acho que, enfim, já cansei mesmo de verdade de bater boca com segurança de shopping que não deixa a criança, que é nitidamente periférica, entrar no shopping e a desculpa é o chinelo. Eu já vi isso várias vezes. Ela não pode entrar de chinelo. E eu fico observando quantos brancos eu vejo de chinelo dentro do shopping. Exato, no Rio, mas em São Paulo também. E eu vejo brancos em São Paulo de chinelo, homens formados, sabe? Não é criança de chinelo. E eu já bati boca várias vezes com seguranças de shopping por isso, assim. E o dispositivo do racismo é o chinelo. Porque está na regra que não pode chinelo. Então, assim, quando a gente também não se indigna contra isso, né, e finge que não é com a gente está colaborando, né? Não é difícil, não é fácil, mas são essas violências diárias que são imensas, né? Para mim, pelo menos, são imensas. Oi, bom dia. Eu moro do lado de um shopping em São Paulo, shopping Genópolis, shopping rico. Eu vou de chinelo, vou de camisa esgarçada, ninguém fala nada. Eu tenho uma amiga até que fala, como é que você vai assim? Eles vão falar alguma coisa. Eu não vão falar. Comigo eles não vão falar. E nunca falaram. Né? Eu achei legal que o Luiz falou essa montagem sem especificar a data das imagens. Né? Então você está vendo uma imagem gravada recentemente, em seguida entra um rolezinho de 2013, depois de outro. Isso dá uma força de atualidade, me passou muito isso. Parece que toda hora é agora que está acontecendo. Lógico, a gente percebe pela qualidade da imagem que é arquivo. Mas, enfim, a mensagem que passa é que a coisa é forte, é bastante, que não morreu, não aconteceu e acabou, né? Continua sempre. Isso eu acho muito, muito legal. Mas eu queria perguntar para o Pedro o fato de não ter diálogos. Né? E as imagens são muito poderosas, a trilha sonora, o som é muito poderoso e acho que compensa, vamos dizer assim, entre aspas, essa ausência de diálogos. Foi algo já que você pensava nisso originalmente, né? E essa compensação com imagens e som, você achava que já dava força de... Os diálogos que tem são quase incompreensíveis, né? Pelo menos para mim me pareceu incompreensível, uma linguagem que não é a nossa. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso também. Obrigado. Foi uma intenção desde o início realmente fazer esses diálogos não verbais mesmo, e tem muito de onde ele surge mesmo, né? Que é esse lugar do documentário, enfim, e esse lugar também das palavras que elas não são acompanhadas de verdade,
né? Muitas vezes falar enfraquece, assim, e muitas vezes você, enfim, pode ser ludibriado pelas palavras. E eu estava ali num contexto assim, de pessoas, nesse mesmo contexto, de pessoas que haviam perdido a perna, né, decepadas, com pernas biônicas, e ainda assim falando, poxa, mas o cara lá, que não vou nem dizer o nome, porque, enfim, pode ser comum aqui, o cara lá é bom, o cara lá fez tudo o que tinha que fazer para cuidar do meu filho, que é um cara que trabalhava à noite como vigia nas eólicas e perdeu a perna numa dessas obras que acontecem assim. Então, eu tive a intenção realmente de criar uma narrativa onde as situações elas se impusessem realmente pelo sentimento, assim, porque para mim era muito importante, assim, que você, tá bom, eu não quero que você concorde comigo, mas escute isso aqui, tipo, sinta isso aqui. Então, era uma tentativa realmente de construir uma narrativa sensorial. Por isso que o som também ele é um grande personagem do filme. O som, porque ele se apresenta como um vilão para quem mora debaixo de uma hélice dessa, né? Talvez para a gente não, mas para quem mora ali debaixo, ouvindo isso, uma hora você se sente torturado, assim. E aí você olha para trás e, poxa, aquele acordo, aquela palavra, né? Enfim, me traiu, enfim. E aí as consequências agora a gente também não sabe quais são, inclusive para o meio ambiente também, né? Enfim, é um filme que ele vem de uma urgência ambiental também. É muito interessante essa questão sensorial, eu até ia te perguntar do som também, porque o trabalho de som de vocês é para dar todo esse desconforto para nós, né? Que é enlouquecedor mesmo, né? A pessoa, de uma hora para outra na vida, o resto da vida ela vai ter que viver com aquele som que ela não pediu para estar lá. Né? Talvez, dependendo do ângulo que você esteja, assim, mas ele é repetitivo e é incessante, não é? Então chega uma hora que incomoda muito. E isso que você falou para mim é muito importante, isso de você não pediu para estar lá, não é? O filme é muito também sobre a modernidade, né? É muito sobre as extensões que nos tornamos, né, de máquinas, né, de aparelhos, né, enfim, a gente não se dissocia mais delas, e de como, até que ponto a gente tem a escolha. O filme é muito sobre escolha. Até que ponto você escolheu essa evolução, assim, até que ponto para essa evolução talvez não me faça melhor. Talvez esse progresso não seja tão bom para mim. Então, é muito para trazer esse questionamento, assim, eu não sei se eu queria... E se eu não quiser que seja dessa forma, eu ainda posso mudar? Assim, porque nunca me perguntaram. Uma curiosidade aqui, como é que vocês filmaram a cena dos moinhos parados? Aquilo é after, é edição, ou existe um momento de manutenção que aqueles bichos param? Contemplada, Rai, pela pergunta. Então, eu adorei, não sei, vocês, adorei. Para mim, é a grande catarse do filme, que é quando você vê todos parados. Naquela hora que tem uma imagem aérea com um bocado, assim, dezenas, foi uma sorte tremenda. A gente precisava daquilo para fazer o filme, e assim, a gente gravou aqui durante uma semana, né, Paola, mais ou menos, e assim, a gente precisava que acontecesse, mas é uma manutenção que acontece uma vez a cada 2 meses, assim, algo muito raro de acontecer. E você não liga para um cara desse, ei, por favor, tem como desligar todo o teu parque para a gente gravar aqui uma cena, e assim, isso nunca não ia acontecer. E a gente estava passando para fazer uma outra cena, quando a gente viu, muda a ordem do dia, muda tudo. E a gente parou para gravar aquelas cenas. E as cenas delas parando, foi tudo feito em pós. Eu até falei... Elas parando, foi em pós. Até brinquei, falou, o produtor trabalhou bem nesse momento aí, conseguiu parar. Eu não mencionei ontem, mas assim, a gente tem uma coprodução com a Alemanha, não é? O filme, assim... Por isso os créditos estão em inglês? Sim, porque veio de lá. O filme é uma coprodução com 2 produtoras da Alemanha, porque assim a gente tinha a intenção realmente de dar essa dimensão na pós, né, de fazer isso parando. Não sei se alguns observaram que as luzes são todas azuis durante o filme inteiro, e a partir do momento que ele para, as usinas, o vermelho vem, aí vem o sangue, vem a morte, vai vir, né, com isso assim. E se você for agora à noite nas eólicas, as luzes são vermelhas, elas já são essa cor da morte.
Enfim, então no filme a gente queria inverter isso, então era algo que a gente precisava dessa pós, e assim, a gente não tinha verba. O filme foi totalmente feito através do Catarse, foram nossos amigos que financiaram o filme, nossas famílias, cada um dando R$10, R$15, e foi exatamente esses valores que a gente estava fazendo. Então, assim, essa eólica parando, a luz o farol a gente gravou em Rio do Fogo, e tem cenas aqui em Gostoso, então a gente trouxe o farol para cá também. Teve todo esse trabalho de pós que só foi possível graças a essa proximidade com esse estúdio em Berlim. Arrasou, ficou incrível. Cecília. Então, tá sentando. Eu estava fazendo uma associação entre os 3 filmes e eu vi que tem muito de tecnologia, né? Primeiro no filme deles, a coisa da eólica. No filme do rolezinho, eu fui mais para esse lado de captação de imagem, coisa do celular. E no seu filme meio que tem uma ruptura com isso. É uma coisa muito analógica mesmo, assim, pela gravação. Pensando em técnica, né? Assim, da filmagem, você vai mais para a coisa da humanidade mesmo. E até você já falou um pouco disso, de ter que voltar para o analógico, né? Filmar em película e não sei o quê. E eu queria muito entender essa coisa de você que é de uma geração que está pensando no cinema, no digital, né? E isso foi uma onda que revolucionou o cinema. A gente vê o cinema ter um super acesso, um desenvolvimento, um crescimento, porque o digital possibilitou isso, né? E agora voltar e contar a sua história e contar e meio que trazer essa dor e conversar com essa dor e meio se libertar um pouco dessa dor, né? Eu sei que ela nunca vai sair daí, mas, né, se relacionar com ela através do cinema. Como é que é, assim, você enxergar isso no desenvolvimento da sua história com o cinema na película, sabe? Assim, ter essa conversa, sabendo que é tão diferente de como você vai trabalhar com o cinema o resto da vida. Você ter essa conversa no meio da sua história, sabe? É interessante você falar isso, porque durante todo o filme, e aí eu até falei com o Samuel, assim, que desde o começo a gente precisa lidar com a matéria, né, das coisas. A gente precisa colocar a mão e sentir o que é essa tecnologia também, que é uma tecnologia ancestral, de você saber abrir essas frestas de luz e de entender como isso fica registrado para o mundo, assim. Então, desde o primeiro momento ali que a gente resolveu gravar em película, já sabendo que não ia dar para ver nada, antes de conseguir o dinheiro, antes a gente vendeu equipamento, nosso pessoal, a gente fez uma maneira de levantar dinheiro, porque estava todo mundo ferrado, assim. Foi quando parou tudo, não tinha trampo fora e tal. E aí era esse o desafio, assim. Resolvemos gravar em película porque existe essa necessidade de lidar com a matéria, assim. Também existe essa necessidade. Vamos fazer tal cena. Não, vamos fazer tudo em película. Se tem 2 minutos, a gente vai gravar os 2 minutos de filme, sabe? Por essa necessidade mesmo de voltar a colocar a mão de fato, assim, e construir com essa responsabilidade de saber que temos pouco tempo, com essa responsabilidade de entender que é uma outra forma de fazer mesmo, né? E que essa ansiedade ela precisa ser também trabalhada. Existia muita ansiedade da nossa parte em ver as coisas prontas, né? Em ver, então, eu acho que é um lance de voltar à tecnologia ancestral que a gente fala, né? Ou através do tambor, que era esse Wi-Fi, né? Que existia, ou através dessa oralidade, que é conversar antes o que vai ser feito, de conversar antes o que a gente vai projetar, de articular. Então, lidar ali com as 3 etapas. A primeira ali do condicionamento para aquilo, vamos se preparar, vamos montar uma tática e vamos praticar. Tá ligado? Então, não pular as etapas, assim, as etapas de construção, mas principalmente a etapa de girar. Agora é a hora que a gente anda. Não sabe. E não tem nada.
E a gente teve muito problema, porque como uma primeira experiência ali, gravando em película, a câmera às vezes embolava o filme, e a gente tinha aqui um lugar escuro, então pensando no meio dos entulhos ali, a gente ter que se cobrir e ter que tirar e não saber se tinha gravado mesmo aquela parte do filme. Tanto que a gente chegou no açougue para gravar, lá no açougue, assim, na esquina da minha rua, a gente falou, vamos gravar e tal. Na hora que o cara viu a câmera, ele achou que a gente estava com gracinha, sabe? Não, é essa mesmo. Sim, que é em película. Então, tipo, não só para nós, né? Mas para todo mundo assim que participou, era uma grande novidade. E todo mundo ficava cobrando de ver, mas não dá para ver. É igual aquelas fotos mais antigas que a gente tirava, tem que mandar revelar. E mandou revelar fora também, o que foi uma outra coisa bem ansiedade. Que ele teve que lidar muito com ansiedade. É outro tempo, né? É lidar com o tempo de um jeito diferente, né? A gente está muito na audiência. Mas acho muito interessante isso que a Cecília fala, porque os celulares, no rolezinho, eles não são... E eu acho isso maravilhoso, né? Tem os dois lados de tudo, mas o celular, a potência ali de registrar a imagem, ela virou uma ferramenta muito importante, né? E eu não consigo ver as cenas do Carrefour. Eu não consigo. Eu já vi uma vez, e, para mim, elas são extremamente violentas, né? Mas olha que documento importante, né? Porque se uma pessoa negra fala, a versão seria toda construída. Essa é aquela versão do Marighella ali. Vou dizer o que você está vendo. Foi assim. Então, aqui é muito potente, né? O real ali. Ô, Luiz, eu queria te perguntar sobre essa questão da performance, onde se comunica muito com o seu trabalho, que é a presença da Priscila Rezende no filme, né, que veio para dar essa questão da performance, e a performance das bacias, panelas de novo, né, e essa ocupação ali das meninas, que é muito potente, e, ao mesmo tempo, para mim, assim, e eu estava até vendo outros debates que já foram realizados sobre o filme, acho que o Vladimir já comentou, que é a questão do rolê, o rolezinho do shopping, ser uma grande performance. Né? Uma ocupação de um lugar onde o seu corpo não é bem-vindo, sua existência não é bem-vinda, né? Ou você tenta se adequar, não só o momento dessa performance delas, né, com as bacias, mas dela vestida de empregada doméstica, né? Altamente em risco ali. A gente sente um risco, não devia, né? Como é que aquelas cenas passam uma sensação de risco, né? Que é muito incômodo. Mas são duas performances muito interessantes no filme. Queria que você comentasse como é que vieram. E depois queria a sua opinião sobre essa questão da performance num documentário. Oi. Como eu falei naquele momento, realmente a Priscila ela viria para trazer essa performance, né, para dentro do documentário. Acabou que ela, mais do que ser a personagem da performance, ela também era a personagem de um rolezinho, e que não havia, perdeu-se a distinção entre uma coisa e outra. As coisas começaram a se imbricar lá no processo. Há quem pense, eu sou uma das pessoas, que a arte da performance, né, se você ampliar o conceito, ela está no rolezinho, né, como performance coletiva, com proposta estética e ética, que desloca as expectativas naturalizadas do que deveria acontecer naquele espaço. Simplesmente porque ali. Por isso que, aparentemente, aqueles jovens eles estão ali de forma espontânea, mas como está surgindo aqui as perguntas, isso também não é à toa, e como a companheira disse aqui, é só aparência. E aí talvez a nossa dificuldade de entender esses processos, porque há um acúmulo histórico ali, no povo negro, que existe uma inteligência que é repassada como legado, e que essa inteligência ela produz enfrentamentos das mais diversas formas. Né? Então, se a gente parar para ouvir e para tentar entender uma dimensão política desses processos desapartadas, né, da tradição histórica do campo das esquerdas, a gente começa a ver as nossas grandes tradições de enfrentamento. Né? Uma delas é a presença negra num território em que era vista como inimiga. Então, a gente está estudando para um outro projeto agora,
O Muri Sodré fala isso das escolas de samba. As escolas de samba foram possibilidades dos negros adentrarem em espaços proibidos da cidade do Rio de Janeiro. Adentrarem fisicamente, materialmente. Né? A partir do cordão, se entrava em ruas que aquela turba não poderia entrar de outra forma, senão seria preso, causaria medo, etc. E tal. Então, a Priscila traz, de uma forma dramaturgicamente se falando nela, uma dimensão da performance que, na verdade, atravessa todo mundo dentro do... Infelizmente, nem todas as performances são performances que afirmam a vida. Né? Algumas performances ali são performances que trazem a performance de morte, a performance que também é uma performance, mas é uma coreografia de morte, que é quando você pega 10 jovens negros e põe na parede com as mãos nas costas, você não está resolvendo um problema, você está passando uma imagem performativa de que aqueles corpos, se fizerem algum nível de desobediência, vai passar por aquilo ali. E isso é uma performance, é uma coreografia de poder que atravessa séculos. Você vai ver isso nas gravuras de Debré, em performatividades do povo negro cantadas, dançadas, de como isso atravessa o corpo, né, na relação nesse território. Então, a Priscila, que é uma pessoa que tinha pensado aquela performance do cabelo em 2010, portanto, 3 anos antes dos Rolezinhos, traz isso para o filme. E agora, quando você falou, me veio à cabeça a relação com a panela. Né? Você lembra daquela música do João Peca, dos Miquinhos Adestrados, anos 80? Né, que ele de arear a panela, enfim, isso era uma coisa muito comum. Eu sou baiano, Salvador é uma das cidades mais racistas desse país, se não a maior, e eram muito comuns alguns chavões relacionados ao cabelo, né, que colocavam nesse lugar. E aí a Priscila, ela inverte, né, ela traz isso como um fluxo, que também é um debate que está muito presente hoje em dia, né, da raiva como uma possibilidade ética também, a raiva digna, né, que os zapatistas repegaram daquela pensadora negra feminista, que eu esqueci o nome dela agora. Não. Da interseccionalidade. Não, depois a gente... Desculpa, gente. Eu estou citando, na verdade, porque eu dos zapatistas, não quero nem colocar de forma leviana a feminista negra. Os zapatistas também trazem isso, que é a questão da raiva, né, que a Reaja traz como a questão do ódio, né, mas um ódio, por quê? Porque não há possibilidade, né, de se pensar, de se exigir que o povo negro também pense as coisas de forma amorosa e harmônica, né, porque é muita indignação, é muita dor e crueldade acumulada num corpo só, num corpo político. Né? Então, eu acho, e aí é um debate para a gente prolongar de outras formas, que enquanto brancos, ou enquanto não negros e não indígenas, o que quer que vocês se considerem, o nosso papel ético é entender como potencializar as rebeliões de modo a trazer disso um questionamento para aquilo que nós nos colocamos como refratários. Começar quando a gente coloca um julgamento trivial, né, simplório, sobre determinadas ações muito violentas ou aparentemente despolitizadas, mas que a gente não consegue entender a necessidade de se permitir atravessado. Né? E aí, essa é a história dos rolezinhos no pensamento das esquerdas em relação a 2013. Se a jornada de junho foi resumida a um ataque antipetista, né, numa memória covarde do que aconteceu em 2013, numa construção covarde do que aconteceu em 2013, os rolezinhos sequer são pensados. São completamente ignorados. Gente, teve reunião ministerial de Dilma naquele período. Ela chamou todos os ministros da gestão dela para pensar o que estava acontecendo nesse país. Né? Então, assim, acho que a gente que não vive no corpo, na pele, essa constante ameaça de existir, por estar existindo, tem que pensar o nosso espaço de privilégio politicamente, né, no papel de apoio, já que o nosso corpo, tendenciosamente,
pode resistir mais, porque não tem as marcas da escravidão atravessando nossas famílias, as sequelas das mortes constantes e renovadas do povo negro, de diversas formas, inclusive mortes em vida. O que a gente pode colocar eticamente em função dessa luta, que a gente não é protagonista, mas que a gente tem sim um papel fundamental enquanto aliados. Agora, que papel é esse? Está por ser construído, né? Ju, eu queria que você falasse dessa questão da performance. E só uma parte aqui, para mim, uma grande performance, que é uma coisa tão natural, né, que sai, essa palavra é batida, mas é orgânico ali, é o pão com mortadela. Eu acho maravilhosa aquela, porque, né, isso está pensado, a gente vai comer pão com mortadela assim, trouxeram, né, ocupam aquelas mesas, que é genial, né? Como é que aquilo pode incomodar tanto, né? E foi pensado. Então, é uma grande performance, uma grande performance. Eu acho que o filme ele traz muitos signos, né? Tanto esse pão com mortandela quanto os pretos dançando tudo igual ali no quintal, fazendo churrasco. Então tem muitos signos. Eu acho que das 3 performances assim que eu consigo enxergar, que é a da criminalidade, a do Estado, a igreja também tem esse papel. Mano, todo mundo ali está atrás de nome, de ter um nome, de ter uma família, de ter alguém que te acolha, de ter uma causa para lutar, sabe? Então essas 3 potências, seja ela o Estado, seja ela o crime, ou seja ela a igreja, elas te oferecem isso. Vem aqui, que eu vou te dar um nome, que eu vou te dar uma família, que você vai se vestir assim, assado. E esse terceiro movimento que surge dos moleques, das meninas tentando colar no shopping, tentando se organizar, é um lance que causa medo nessas 3 potências. Por quê? É defendendo uma identidade, é defendendo um propósito, é defendendo aquilo que eles acreditam que está fora desses 3. Então, a performance da galera é eliminada a partir do momento que eles conseguem se organizar. Porque não existe uma organização que nos abrace dessa maneira, da forma que somos, com os pensamentos que a gente tem, com a visão que a gente tem para o futuro, com a visão que a gente tem para hoje. Então, eu enxergo essa performance em si, essa performance dela ali, que é uma performance individual, mas é uma performance que conta muito sobre as suas ancestrais, né? A sua família. O lance lá que a gente falou da relação da panela e tal, eu ficava, mano, tipo assim, eu não vejo isso. Ter que deixar as panelas areadas para mim é uma grande honra ver as panelas brilhando na parede também. Porque a primeira revolução é você saber cuidar da sua casa, mano. Então, assim, a revolução é ter comida no prato para comer, tá ligado? Pra gente não morrer de fome. Então, a relação da panela, a relação do cuidar de casa, não me afasta da revolução para o nosso povo. Eu acho que primeiro a gente tem que saber se organizar ali no micro para conseguir expandir esse pensamento, que não vai existir uma tal mudança ou um tal espaço realmente de cura se a gente não souber o que pretende, assim. Tem que estar firme. Acho que esse lance de horizontalidade, assim, não é estar todo mundo ali na mesma linha, sabe? Mas é estar todo mundo olhando para o mesmo horizonte, mano. Ó, falando ali que é o caminho. Vai ter uns que vai chegar antes, outros depois, mas a gente tem o mesmo propósito. Então, eu enxergo as organizações como grandes performances, sabe? Uma está ali performando em ataque, em matar, outro está nesse sequestrar, de pensar ser pacífico, dar outra face para bater. O outro está ali, não, vem que a gente vai para a linha de frente, mas também está aliciando os moleques, está colocando os moleques para usar. Tá? Então, assim, todos eles são problemáticos, né? Mas o que a quebrada quer mesmo? Eu quero paz, eu quero paz, quero curtir, quero ter um lazer, quero ter oportunidade de comprar uma casa aí, de dar para minha mãe, uma panela nova, tá ligado? Então, é muita coisa, assim. Então, as performances são organizadas, essas outras, né? E as nossas ainda a gente não conseguiu organizar, ainda. Tem perguntas aí? Alguém tem? Deixa eu ver se eu... Oi. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, peraí. Para a Ju, eu achei muito interessante o fluxo da montagem. Me fez lembrar uma música da diva, uma diva americana que eu tenho, Erykah Badu, uma preta linda,
que ela fala que ela é uma poetisa, uma poeta analógica no mundo digital. Me fez pensar muito no teu trabalho, né? Esse fluxo inconsciente. Eu vi muita inconsciência de um luto. E quando você fala dessa outra perspectiva, é uma perspectiva que eu venho adentrando, né, enquanto homem hétero, cis, tentando ler, que é a perspectiva do mulherismo africano, que é muito diferente do que vem se falando do feminismo, né? E eu acho muito interessante que eu estou buscando isso da minha própria ancestralidade, as mulheres pretas da minha família, essa própria relação com o homem, né? Como é isso que você acabou de falar. Então, parabenizar o teu trabalho, ele me afetou muito, me fez pensar em muita coisa, inclusive no luto de perder uma mãe. Então, eu me emocionei bastante. E eu ia te perguntar, depois uma pergunta técnica, né? Você falou que a câmera ficava enguiçando, né? Era qual câmera? Era 16mm ou era 35? 16mm, né? Massa. Depois a gente conversa. Para você, era a pergunta dessa relação dos caras ali falando de fugir da Blitz, velho. De sair pela Blitz. E, pô, também me afetou, porque, porra, quantos tabefes eu já levei. E quando a gente está conversando entre nós, sempre cai pro lado do humor. E aí eu tento... Eu sou né, a gente tira onda e tal, mas aí, como eu também já ocupo espaços, né, acadêmicos, a gente começa a ver o mundo contra as lentes, tem hora que eu pego e digo, maluco, não é pra gente estar rindo disso não, cara, isso não é normal não, velho. Não vamos normatizar nunca isso daí. Porque eles mesmos falam, ei, meu irmão, tu tá mó cara de ladrão hoje, não sei o que e tal. Tá entendendo? Então a gente tem essas piadas, mas que vai normatizando justamente esse espaço, né? Que não é bom não vamos para ali não, tal. Mas tem que ir mesmo, né? Então, eu ia te perguntar como foi essa relação. Você falou que não teve interrogações, não teve pergunta do diretor, né? Então, eu imagino que, pelo que você contou, deixou ali a conversa rolar. Mas para aquele momento que eles dois estão ali sentados, lembrando, né, da quebrada, de onde cada um morava, que eu achei essa parte muito, muito rica. Como que foi o começo da conversa, né? Só segura aí. E aí, para vocês, eu adorei o filme, adorei demais, me fez pensar também numa relação que eu acho que é a costa nordestina, principalmente assim, da Bahia para o Maranhão, está toda cheia de catavento. E aí eu fiz um documentário sobre isso. E aí eu ia te perguntar, a pergunta para vocês, como foi filmar, cara? Como foi entrar nesses espaços privados? Porque quando eu fui fazer o documentário, eu lidei com gente armada, jagunço mesmo, sabe, brother? Assim, com arma, assim, eu conversando e olhando assim para baixo, eu já quase saindo assim. Porque o negócio é muito sério. Eles, não sei aqui, cooptam pessoas para fazer uma vigilância assim, né? Uma vigilância assim, tipo, te dou tanto, ajudo tua família, tu fica aí olhando, para manter, evitar invasões, né, nos territórios e tal. E aí eu pensei, isso é muito sério, cara, porque a narrativa desses cataventos é energia renovável. Você olha assim, um cara, porra. E aí eu sempre me perguntei, meu irmão, a energia que chega lá em casa não vem dessas paradas aí, não. A quem que está servindo, né? E aí a pergunta é essa, assim, se foi tenso, se você teve que fazer amizade ali com um cara que é amigo do empresário, né? Porque essas paradas aí, além do barulho, eles causam rachadura nas casas. As casas ficam rachadas. E eu colhi na época, não sei se acontece aqui, não sei se é de território, vários pescadores me dizendo que afasta o peixe. Aí você imagina, por que tem a ver? Pô? O negócio é na terra. Os microtremores que isso causa, vários, só um já causa, imagine vários, né, que causa rachadura. Os peixes vão mais para outros lugares, assim. Então, era mais essa pergunta para vocês. Parabéns, o filme muito bom. E como foi isso? Como foi filmar? E também ter recurso da Alemanha, porque essas paradas, se eu não me engano, é tudo alemã e austríaca, né? A maioria é tecnologia alemã e austríaca, né? E só uma observação, para mim é muito essa sensação de que aquilo é parte de uma engrenagem maior, né? O seu personagem, para mim, é isso, né? Tentando se libertar dessa engrenagem
que é além a ele, né? Que é o que as pessoas dali vivem, né? E acho que a gente também, porque isso não foi discutido, né? Assim, e eu, quando descobri, muito ignorante, que isso é uma disputa, né? É isso, tem um dono, é uma licitação, tem muita ganância por trás disso e de muito dinheiro por trás de algo que é vendido como o futuro e tal. Então, foi uma grande desilusão necessária, né? Parece uma coisa que a gente adotou e está lá, e tem tudo isso, né, por trás. Foram algumas perguntas em uma só, né? Então, por favor, me ajudem se... Né, a gente vai lembrando. Vão me lembrando aí. Mas, assim, a primeira pergunta que ele fez é a respeito se foi perigoso, né? Não foi perigoso porque a gente teve autorização. Assim, a eólica permitiu que a gente adentrasse. Algumas, porque foi uma semana de gravação, então várias delas era só ao redor, a gente metia uma lente telada, assim, e eu conseguia filmar de longe e conseguiu resolver muitos problemas, né? Mas as cenas que a gente realmente precisou subir, a gente não teria como entrar nela, né, daquela forma, se não tivesse uma autorização, e a gente teve, né? Houve uma permissão, mas eles não tinham acesso ao roteiro, então eles não sabiam muito bem o que a gente estava gravando, sabiam que era uma ficção, mas não sabia, enfim, acho que justamente essa energia renovável é algo assim, é Deus, né? Assim, algo muito bom. Então eles nunca iam imaginar que a gente ia fazer uma crítica a isso, assim. E é justamente sobre isso, assim, a gente era urgente se falar, porque justamente a primeira vez que eu ouvi a respeito dessas eólicas foi quando antes delas chegarem, né? Porque, enfim, eu sou também nativo dessa região, e na minha região, que é em Areia Branca, eu lembro que em Ponta do Mel, em Cristóvão, eu já ouvi falar de um tipo de trabalho que tem a ver com esse trabalho de jagunço mesmo, sabe? De intimidar, de assustar para poder desvalorizar essa terra. Isso aconteceu muito, assim, de pessoas querendo comprar as terras, e aí aquele habitante dizia, não, mas é importante para mim que a gente produz nessa terra, né? Então, assim, com essa transformação, que é uma transformação que chega para muitas pessoas, primeiro pelo visual, assim, tem toda uma transformação ancestral também de atividades culturais, de atividades econômicas que foram transformadas, né? De pescadores que tiveram que sair, né, de regiões que provavelmente eram vilas dos seus pais, dos seus avós. Enfim, há também uma hereditariedade que é ali decepada, tanto na cultura dos pescadores, como, enfim, criadores. Eu ouvi relatos de pessoas que criavam bichos e foram impedidos por causa de que era perigoso estar lá, e os vigias mandavam expulsar. Também ouvi relato de pássaros que morrem, enfim, é um lugar hostil para os pássaros também. E comecei a ouvir, na verdade, várias mitologias a partir disso. Tu sabia que essas eólicas aqui soltam uma poluição, tem um negócio aqui venenoso, tóxico, que depois a gente vai ter que usar máscara? Assim, a ideia da máscara no filme veio de um relato que eu ouvi aí, né, dessas pessoas. Assim, se vai usar a máscara ou não por causa disso, para mim é o menos importante. O importante é o pavor que já está instaurado ali, não é? E assim, na época que a gente fez o filme, a gente já sabia, a gente já sentia que tinha uma problemática e que ninguém conversava, porque é a energia do bem, mas é do bem, assim, mas existem várias narrativas, do bem para quem, né? Inclusive, quando a gente começou a divulgar o trailer, começaram a mandar para a gente matérias, notícias, inclusive do Ceará, que há um grupo no Ceará que discute o racismo ecológico, racismo ambiental, que eu desconhecia, que é justamente quando chega uma cultura hegemônica, né, que é colonizadora e ignora aquela ancestralidade, aqueles quilombolas, e justamente a manchete era essa, a energia verde não é a luz para os quilombolas, era algo desse gênero, assim. E aqui também, no nosso estado, porque o Rio Grande do Norte é o maior produtor de energia eólica do Brasil, assim. Então, assim, é algo que não tem como você não ver. Nessa região, indo ali também para Galinhos, já existe também desastres ambientais, assim, de terrenos sendo assoreados, né, dunas sendo assoreadas por causa desse processo. Então, assim, é algo devastador.
do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, assim, e ancestral também. E esse também eu acho que é um link que eu vejo entre os nossos filmes, assim. E parte dessa resposta eu vou até usar Bira, não é isso? Porque Bira fez ontem uma indagação aqui que eu achei muito interessante sobre os nomes dos personagens dos outros filmes. E assim, o nosso filme, os nomes dos personagens, eles são nomes indígenas. E aquele vigilante é Bira. Enfim, que agora não lembro o significado, se você sabe o significado do seu próprio... É o Birajara. O rei do Tacape? Pronto. E aquele personagem, o rei do Tacape, no caso, ele é o vigilante ali, é o guardião, e não sei se vocês observaram que a bengala dele é um remo, na verdade. Né? É um remo, e a maneira que ele se movimenta, ele está remando um barco ali. Né? Então, eu queria fazer também esse link com essa memória dele, que é uma questão também que é um conflito central do filme, que é um personagem que é inquieto por viver num lugar paradisíaco. Eu vivo no mar, mas eu não consigo ouvir o barulho do mar. Parece que eu estou numa fábrica industrial aqui, então isso vai atormentando ele, e é justamente aí que ele percebe, não, eu consigo chamar a atenção daquele cara dessa forma, né? E aí, através dessas conchas, dessa ligação com a natureza, ele consegue fazer, enfim, distrair aquele que se colocava ali como guardião. Tem mais alguma pergunta no meio disso? Acho que... Com a Alemanha, pronto. A Alemanha foi algo muito interessante, assim, porque a gente tinha o interesse de fazer uma pós realmente robusta, porque o filme precisava e a gente não tinha grana para isso. A gente precisava dessa pós. E aí eu tinha um contato na Alemanha, e o cara falou, Pedro, a gente ficou muito interessado pelo roteiro, porque ele só tinha um roteiro, assim, a gente achou fantástico. Agora, o pessoal só vai entrar na onda, assim, se você conseguir realmente provar que isso aqui vai ser possível de filmar. De uma maneira, enfim, interessante. E a gente filmou, através do Catarse, e aí eu fui a Berlim para poder apresentar. E eu tive um pitching lá, assim, era eu, a produtora do filme, e a gente estava apresentando esse filme para o cara do VFX, um cara de um estúdio de som. Assim, eu convoquei as pessoas que eu queria, enfim, pleitear isso aí. E o diretor de edição, ele ficou muito ofendido, porque as eólicas, elas são um modelo tecnológico alemão. Eles, como assim você está falando que isso é ruim? Não vou fazer um filme como esse, isso é bom. E aí eu comecei a trazer para eles, olha, existem várias realidades, várias maneiras de implementação disso. Onde o filme foi gravado, está acontecendo isso aqui. Assim, existem essas vivências, esses relatos, e comecei a trazer essas questões né, para a superfície, e aí eles ficaram realmente muito tocados e gostaram daquele primeiro corte que a gente havia feito e entraram na onda com a gente. Né, e entraram realmente como parceiros. Demais, arrasou. Muito bem. Alô. Alô. Eu vou só colocar uma questão no seu curto antes de te responder, só um segundo, que eu achei muito legal, que depois do seu curto a gente ficou conversando lá fora, Toma uma cervejinha. Eu gosto muito do que acontece dentro de casa, porque a gente não pode perder de vista que o debate não é sobre energias poluentes ou não poluentes apenas, mas a que se destina. Né? E se a gente entende que essas energias elas estão tentando dar conta de forma desenfreada a uma sociedade que suas forças produtivas, né, monopolizadoras estão acabando com tudo, né, agronegócio, por aí vai, também há na nossa cultura de relações sociais um consumo que está acompanhando isso. Então, eu sou da época que as pessoas tinham um carro, hoje em dia as pessoas têm 4 que podem comprar. Eu sou da época que a gente tinha uma TV, hoje em dia são 3. 4. Eu fui descobrir que um dos grandes problemas que o gato, quem cria gato tem, é que gato tá roendo fio de celular. Eu não sabia disso até ter o meu primeiro gato agora, depois de um tempo. Porque é muito fio dentro de casa. Isso não tinha quando eu tinha gato com meus pais nos anos 80, por exemplo. Então, assim, eu acho que filmes como o seu colocam em xeque não somente a falácia da energia pura,
mas também a forma como a gente tem construído as cidades. Os espaços, eles são os grandes responsáveis, esses espaços, esses territórios, são os grandes responsáveis da forma como nós, e aí nós também temos um papel nisso, nos organizamos e nos relacionamos com ele, por muito do que tem sido causado de impacto ambiental. Que coisa mais significativa do que a seca em São Paulo, né? O nível de consumo de energia que a cidade de São Paulo tem, obviamente que as grandes empresas são a maior porcentagem nisso, mas a sociedade e nossos valores estão acompanhando isso de alguma forma, né? A gente está mais preocupado em discutir se constrói ou não constrói uma forma de fabricação de energia poluente ou não poluente, do que discutir o porquê, para quê, né? De que forma. Porque vamos ter que abrir mão dessa forma de vida, que não está dando certo. Abrir mão não, a gente vai ter que mudar para uma forma de vida mais condizente com a relação com o nosso planeta. Né? E aí, as discussões que os povos tradicionais de matriz africana têm, os povos originários do país têm, para trazer novas formas de relação com não só a natureza, mas com a nossa própria vida, é de fundamental importância, né, para a gente, que já está na tua fala aí um pouco isso, né, para a gente se repensar enquanto... Eu não me penso como um brasileiro, eu me penso mais como uma pessoa que vive esse mundo, vive essa vida, né? Porque, inclusive, essa nossa forma de se relacionar com a energia está acabando com os continentes do lado, né? A gente ampliou nossas fronteiras agrícolas para a África, a gente ampliou a nossa exploração para a América Latina de energia, e por aí vai, né? E aí, já respondendo, eu vou ler o que o Vlad mandou, porque eu ganhei o tempo com ele para o Vlad responder. Del, a gente foi para o terraço, que era uma puta locação, e elencamos alguns temas fundamentais para eles rememorarem. Este da Dura era um que Jefferson queria muito falar, e foi meio natural falar intensamente daquilo tudo. Gente, a gente vai ter que encerrar já. Então, se ainda... já, o pessoal está lhe dando deadline aqui, ó. Mas... tá. Então, ultimíssima, tá? Infelizmente, mas é que a gente tem que encerrar por causa do andamento Por favor, fala qual a história do farol no final. A eólica, quando ela para, a gente entende que que ela desligue realmente aquela perturbação que todo mundo sentiu. Você entende que é o som, né? Aquele som que não... Mas o final, no farol, eu fiquei também um pouco, trazendo até uma amiga que não está aqui presente, Doce, que eu vou levar para ela essa resposta. Fala um pouco do farol no final, porque eu estou precisando dessa luz. Há muito que pode ser dito a respeito do farol, assim, da presença dele, mas eu acho que tem muito mais assim, a se explorar disso, porque... O farol ali, para mim, ele é um contraste mesmo, assim. Ele é algo que traz luz, né? que ele vem para iluminar, mas ele também é uma marca desse desenvolvimento. Enfim, ele é a comunicação entre esses seres que vêm do mar, não é? Os navegantes, e, enfim, e as pessoas que estão ali. E para aquele personagem que está ali ilhado, peraí, está se comunicando com quem? Não é? Quem são essas pessoas que estão aí, que nunca chegam aqui, que eu não vejo? Ao mesmo tempo, é algo do imaginário dele, assim, porque ele tenta ir no farol, né? E aí a figura do patriarcado, né? Assim, o pai lá fala, você pode ir se você aceitar isso, né? E ele rejeita mais uma vez, então você não vai. Mas tem assim, na hora que ele tira ali, né? Que ele rejeita isso mais uma vez, no colar dele tem esse farol. Tem lá também, quando ele vai no abrigo dele, que ele se conecta com as conchinhas e escuta o mar também, ele desenha. Então, é algo que também tem muito a ver com de onde eu venho. Assim, que o meu pai era marinheiro e o farol na minha vida era o Porto Ilha, assim, que era um lugar que eu sempre... Essa aqui é a minha mãe. E, assim, que eu sempre via nas fotos e sempre queria ir, nunca ia, enfim. Mas é esse lugar realmente do que é que tem lá, eu não sei o que tem lá, enfim. E ele só conseguiu ir lá depois que tudo que ele tinha ruiu, né? Ele queria libertar aquelas pessoas porque ele acreditava que aquele modelo, esse modelo, né, acelerado, com toda esse industrial, não servia para ele. Então, eu vou libertar essas pessoas. Só que, às vezes,
aí são outras questões também que vão a nível psicológico, de também que o meu tempo não é o mesmo tempo dela, não é o tempo dele, assim, de aceitar, de compreender as coisas. E ele meio que impôs, ao mesmo tempo que foi imposto para ele uma coisa, ele impôs o tempo dele e acabou matando aquelas pessoas, né, que ele queria libertar. Então, assim, o farol, ela simboliza essa luz que vem do horizonte, mas que também tem uma coisa do desejo, assim, de saber o que é que tem lá, que eu não sei, mas, enfim, que alimenta também. Eu só queria fazer um pequeno comentário aqui na fala do camarada, que ele trouxe aspectos bem interessantes para nós pensarmos esses contornos do desenvolvimento, né? E aqui eu vou fazer uma associação que o filme, a mim, ele foi muito revelador nisso, né? Há uma tradição teórica latino-americana que vai repensar as questões do desenvolvimento, né? É visível assim que na Constituição do Brasil, a partir de Vargas, nós tínhamos uma perspectiva de desenvolvimento nacional, né, que foi muito alicerçada na questão e na centralidade da terra, né? Você falou a palavra jagunço. Jagunço é coisa de latifúndio, né? É coisa de latifúndio. É o cara que está ali para defender a terra do latifundiário. Então, assim, um país atravessado pela violência, né, que essa é a marca do Brasil, né, que não fez a reforma agrária, né, um debate que é um debate da centralidade da questão agrária para pensar essas novas formas de habitar, conviver e se relacionar com a terra, né, isso aparentemente está fora do debate político. É como se ninguém falando mais de reforma agrária. É como se ela não fosse mais necessária. Né? E isso me assusta bastante, né? E o filme, eu acho que ele dialoga um pouco com isso, né? A centralidade da terra como um lugar de produção de vida, né? As pessoas que ali habitam, elas estão ali porque elas produzem vida. E é isso, né? Uma paisagem que vai se impondo mesmo. Eu não sei, eu faço muito esse trajeto Mossoró, Natal, e é muito louco ver as hélices e as partes da eólica na estrada. Cara, é uma coisa assim inimaginável. Né? E aí tem os batedores e tem um caminhão gigantesco com uma hélice só. Você tem a dimensão, né, de que aquilo é algo realmente grandioso. Todos nós estamos conectados com máquinas. Há uma dimensão ciborgue da vida humana. Né? Nós já estamos conectados. Essas tecnologias maquínicas, elas já estão no nosso corpo e fazem parte de nossa vida. A eólica não é nada mais, nada menos do que a maior máquina que eu conheço ali na minha região. Né? Nunca vi algo tão grande. Eu acho que é a maior máquina que eu consigo perceber e ela vai se impondo, né, na paisagem. Essa tradição latino-americana que vai repensar o desenvolvimento, que não estão preocupados em alternativas de desenvolvimento. Não é, eu quero uma alternativa X ou Y. Não, eles não estão preocupados nisso. Há uma tradição, né, professor Alberto Acosta, a Maristela Svampa, que é uma socióloga, né? Eles vão tratar, a gente está problematizando a ideia de desenvolvimento. É como se fosse assim, ó, a ideia de desenvolvimento para as comunidades tradicionais, os povos índios, os quilombolas, parece que não foi muito bom. Não foi muito legal. E o filme ele vai reabilitar um pouco isso, né? Desenvolver o quê, para onde nós vamos, onde nós chegamos, como nós estamos. E é isso. E a gente vê isso na marca das pessoas que ali habitam, né? Nos seus relatos, nas suas formas. E é isso, assim. É bem isso.